Oi. Faz um tempo já eu uso óculos, né? Porque sem óculos eu não enxergo muito bem as coisas de longe, assim, sabe? Tipo quando você vai pegar um ônibus no ponto e você só enxerga quando ele já passou. Eu sou desse tipo, assim. Aí os meus óculos quebraram e não tinha conserto. Eu gostava muito deles. Aí eu tive que comprar óculos novos, né? Eu não gosto muito de usar óculos, não sei porquê quando eu tô gravando vídeo, mas... como esse daqui o tema é óculos, né? E como eu sou muito curioso e eu tive que trocar de óculos, eu fui estudar um pouquinho, né, sobre os óculos e resolvi gravar esse vídeo porque eu quero passar um pouquinho de informação, né? Antes de falar sobre problemas de visão, etc, vamos falar só um pouquinho da história do óculos, que é interessante. Existem registros de que os óculos já existiam no ano 500 a.C., mais ou menos, lá na China. E esses registros são daquele filósofo chinês, né, chamado Confúcio. Só que naquela época os óculos não tinham grau, eles eram só de vidro mesmo, a lente, e eles serviam só para distinguir as pessoas normais das pessoas que tinham problema mental. Os óculos de grau mesmo foram demorar para aparecer. Só que aí você fica se perguntando, sempre deve ter existido pessoas com problemas de visão, né? Como elas faziam para enxergar? Existiam várias gambiarras que as pessoas usavam. Como exemplo, o imperador romano Nero, ele assistia às batalhas lá dos gladiadores dele, mas ele não enxergava muito bem. Então ele usava uma esmeralda para enxergar melhor. Ele olhava pela esmeralda para conseguir assistir, né, as batalhas com mais nitidez. Outro romano também é o intelectual Sêneca. Para a leitura dele, ele utilizava um copo com água para enxergar as letras, né, mais nítidas e maiores também. Então existiam várias gambiarras antes do óculos. E a origem da palavra óculos vem do termo ocularium. Esse termo era usado na Antiguidade Clássica. Nesse período, eles usavam o termo ocularium para falar sobre aqueles buracos que tinham nas armaduras dos guerreiros lá, né? Aqueles buracos que eles usavam para enxergar. Então era o buraco por onde você conseguia ver, né? O ocularium. Aí virou o óculos que a gente tem hoje em dia, que é por onde a gente consegue, né, ver melhor, né? Pois bem, só no ano 1000 depois de Cristo, mais ou menos, é que um matemático e físico árabe chamado Al-Zahen, não sei se eu falei certo. Errou! Se fala Al-Hazen. Al-Hazen. Desenvolveu algumas teorias sobre a lei da refração. A refração é o ato da luz entrar no olho, ir até a retina e formar a imagem que a gente vê. Então ele desenvolveu várias teorias sobre a lei da refração e inclusive escreveu um livro chamado Livro de Ótica, que explicava muito sobre isso, né? Como que a luz podia corrigir a visão e etc. Aí lá no ano de 1200 e alguma coisa, na Europa, os monges estudiosos que frequentavam as bibliotecas começaram a ver essas obras e foram lá e desenvolveram o primeiro par de óculos com lente de grau. Algumas fontes falam que isso aconteceu na Itália, outras falam que aconteceu na Alemanha. Então por isso que eu resolvi falar que foi na Europa mesmo. E o primeiro par de óculos é esse daqui, e ele não tinha suporte nenhum para ficar no rosto. Você tinha que ficar segurando ele na frente dos seus olhos, assim, para usar. Era bem incômodo, mas funcionava. Mais tarde, no século XV, foram desenvolvidos dois tipos de óculos que ficaram bem conhecidos. Um deles era o pince-nez, que era um óculos que você não precisava ficar segurando, porque ele prendia direto no nariz. E o outro modelo é o Lorne Holmes, que era um óculos que você tinha que ficar segurando, mas ele tinha um suporte do lado para você segurar. E só lá no século XVII que foram aparecer os óculos com as hastes que a gente conhece hoje, que para prender na orelha não precisa ficar segurando, nem prendendo no nariz, nem nada. E também já estava surgindo junto ali os óculos de sol. Já que a gente está falando um pouquinho também da história dos óculos, que tal a gente falar de um outro óculos que ficou muito famoso também? O óculos aviador. Eita porra! Nossa, bonitão com ele, hein? Depois da Primeira Guerra Mundial, a Força Aérea Americana resolveu encomendar para uma empresa ótica chamada Bausch Lomb óculos que fossem capazes de proteger os olhos dos pilotos, né, dos aviões, porque a tecnologia estava avançando e os aviões voavam cada vez mais alto, e eles queriam proteger a visão dos pilotos dos raios ultravioleta e da luz do sol em si, né, porque a visão deles ficava bem comprometida enquanto eles voavam lá acima das nuvens, né, o sol batia diretamente na cara deles. Então, depois de alguns anos de pesquisa, essa empresa conseguiu criar um óculos com lentes especiais que conseguiam bloquear boa parte, né, dos raios ultravioletas e também dos raios infravermelhos. E eles basearam o design desses óculos nas primeiras máscaras que os pilotos utilizavam. E então eles batizaram os óculos como Anti-Glare Aviator, que seria alguma coisa como óculos aviador anti-brilho, anti-clarão do sol, né, no caso. Porque era para os pilotos, então por isso que era um óculos aviador, que ficou conhecido até hoje esse modelo aqui. Só que pouco tempo depois eles batizaram, renomearam esse óculos como Ray-Ban, que é essa marca que a
gente conhece até hoje. Ray de raio e ban de banir. É o óculos que bane os raios solares, né, pra proteger a sua visão. É louco, sabe nem falar, fi. É Ray-Ban aqui, ó. Ray-Banzeira, fi. Sabe falar não? Ray-Banzão aqui, ó. Ixi, ele tá louco, fi. Bem, eu só falei um pouquinho da história dos óculos de grau e também dos óculos aviador. A história completa eu vou deixar os links na descrição pra você dar uma olhada, porque tem muita coisa, muitos detalhes, tá? Deixa eu voltar pros meus óculos normais agora, né? É melhor. É estranho ficar de óculos escuro dentro de casa. Vamos falar um pouquinho agora dos problemas de visão que a gente pode ter, né? O mais conhecido é a miopia. A miopia nada mais é do que a dificuldade de você focar em objetos que estão longe de você. Isso acontece porque quando a luz entra pelo nosso glóbulo ocular, ela converge antes de chegar na retina. Ou seja, a luz meio que tá um pouquinho adiantada demais ali, né? Ela meio que tá formando a visão antes de chegar onde ela deveria formar a visão. Então por isso a gente enxerga os objetos de longe meio borrados, embaçados. Já para perto não tem esse problema. Aí a gente tem a hipermetropia, que é mais ou menos o inverso da miopia. A luz ela entra pelo glóbulo ocular, só que ela converge depois da retina. E por ela fazer isso, a gente tem dificuldade de enxergar de perto. Tudo que é perto a gente não consegue focar direito, a gente vê meio borrado, né? Já não acontece para enxergar de longe. Aí a gente tem o astigmatismo, que é quando a luz ela entra no glóbulo ocular, só que ela converge em diferentes pontos ali, tudo meio que bagunçado. Então a gente tem dificuldade de focar em objetos tanto de longe como de perto, né? A imagem fica distorcida, fica embaçada. E tem um outro problema também que se chama presbiopia, que costuma acontecer depois dos 40 anos. É um caso um pouquinho complicado. O que acontece exatamente é o seguinte: a gente tem uma parte do olho que a gente chama de cristalino, e ela fica entre a íris e um órgão chamado humor vítreo. Quando a gente vai focar num objeto, essa parte do olho ela tende a se mexer, a ser mais flexível para focar, né? Como se fosse a lente de uma câmera. Só que depois que a gente vai ficando mais velho, ela vai ficando mais rígida, ela se mexe menos. Então a gente tem muita dificuldade de perto. Por isso que muita gente mais velha usa óculos para leitura especificamente, né? Porque eles têm presbiopia. É lógico que você tem a opção também de usar lentes de contato. Tem gente que gosta, tem gente que não, tem gente que usa os dois, inclusive, óculos e lente. Só que, como tudo, existem os prós e contras. A lente de contato você fica um pouco mais livre, né? Você não tem uma coisa colada na sua cara, você fica mais à vontade para de repente fazer uma atividade física, ou de repente você se acha mais bonito para ir numa festa, algo do tipo. Só que a lente de contato você tem um tempo limitado para usar. Geralmente são 6 horas. Depois disso, seu olho pode ficar um pouquinho irritado. Fora isso, tem uma série de cuidados que você tem que ter com a lente de Tem uma série de cuidados que você tem que ter com a lente de contato, assim como a manutenção, a limpeza, e fora que você tem que trocar com uma certa frequência, mais do que o óculos. A minha mãe, ela usa lente de contato e só de ver todo aquele cuidado que ela tem e tudo, etc, eu já me desanimei. Fora que tem que ficar enfiando a mão no olho também, mó agonia, sabe? Então é uma coisa que eu pessoalmente não prefiro. Eu prefiro o óculos nesse sentido. Eu só usaria a lente de contato se fosse pra estética mesmo, porque você tem milhões de lentes de contato hoje em dia que podem mudar sua aparência pra alguma festa, algum evento, é divertido usar. Mas fora isso, pro dia a dia mesmo, eu prefiro meus óculos. E por falar nisso, eu tenho miopia e astigmatismo junto. Ou seja, eu tenho dificuldade para ver de longe e também dificuldade para ver tudo. Eu só... Que? Sim, justamente porque o astigmatismo pode ter a ver com a miopia, né? Um pode meio que desencadear o outro, pelo que eu vi. E fora tudo isso também, existe a possibilidade de você fazer uma cirurgia para a correção da sua visão. Você pode diminuir, né, a deficiência que você tem no olho ou até eliminar ela completamente. Só que você tem que atender a vários requisitos, né? Tem que estar um certo tempo com o grau estável, né? Você não pode ter um histórico de certas doenças. Então eu recomendo que você pesquise sobre isso, tá? Não vou passar nenhuma informação aqui, porque realmente eu não sei direito, mas eu vou deixar qualquer link útil sobre isso na descrição para você dar uma olhadinha, tá? Realmente seria muito bom se eu conseguisse fazer essa cirurgia para não precisar usar óculos, né? E aí eu poderia escolher usar só por estética mesmo, né? Um óculos sem grau. Fora isso, o que eu posso recomendar é que você faça exame de vista. Se faz muito tempo que você não faz, ou se você nunca fez, faça, porque você nunca sabe. Às vezes você acha que tá enxergando super bem, mas de repente você tem algum problema de visão ou o início de algum problema. Quanto antes você conseguir tratar isso, melhor. E se você já usa óculos, mas faz tempo que não faz o exame, faça, porque de repente o seu grau pode ter até diminuído, dependendo do problema que você tem. Bem, então é isso. Eu só quis aproveitar a inspiração que eu tive de comprar óculos novos para passar um pouquinho de conhecimento e estudar um pouco sobre essa história também, tá? Fala aí pra mim nos comentários se você usa óculos, ou se você já usou, se você tem vontade de usar, ou se você usa óculos de sol só, você tem algum histórico na família de problema de visão. Deixa nos comentários aí, tá? Se você gostou do vídeo, dá um like aí pra me ajudar. Não se esquece de se inscrever no canal, porque sempre que sair um vídeo você fica sabendo, e depois de se inscrever você clica no sininho, porque assim que sair um vídeo você fica sabendo na hora. Então é isso e tchau!
Esse aqui era o óculos que eu usava antes, na verdade, ó. Eu gosto dele porque ele é bem curvado, ele tampa bastante o olho aqui, então pra onde que eu olhar, ele meio que a lente tá cobrindo ele, ó. Olha só a curvatura dele, ele é muito curvado aqui, ó. Só que ele tem essas perninhas aqui pra prender no nariz, que é a ponte que fala, eu acho, né? E uma delas quebrou, tá sem, ó. Só tem uma aqui, ó. E espanou bem na armação, na verdade, então não tem como arrumar. Eu ponho ele e ele fica meio assim, ó. E fora que machuca o nariz também. Eu já tenho um nariz pequeno, né? Aí não dá pra ficar machucando muito. Eu gostava muito desse óculos, eu fiquei uns 5 anos com ele sem fazer exame nem nada. Só pra você ter uma ideia dessa curvatura aqui, como que é diferente, olha só o meu óculos atual. Ele é praticamente reto. Se comparar os dois, olha... Esse aqui é mais estiloso, eu acho, né? Ele tem um pouco mais de destaque, mas ele tem esse vão aqui que me incomoda muito, na verdade. Eu tô meio que sofrendo pra acostumar, mano. Eu olho um pouco pro lado e já tô vendo fora da lente já. Deixa com mais cara de hipster, eu acho, né? Eu comprei um óculos de grau reserva também, que é praticamente igual esse, ele muda a cor. Ele é um pouquinho mais claro só, e o detalhe na lateral ele é diferente também, ó. Esse aqui é o óculos escuro que eu usava antes. Ele é bom, ele é de uma marca boa, só que ele não tem grau. Então é a mesma coisa que eu estar sem óculos, só protegendo dos raios solares, mas forçando a visão. Eu gosto dele também porque ele é curvado igual o outro de grau. E é por isso que eu aproveitei e comprei também um óculos de sol com grau, que é o modelo aviador. Ele também não é tão curvado quanto o outro, mas é melhor do que ficar usando só óculos sem grau, né, de sol. Foi bem estranho a primeira vez que eu coloquei um óculos de sol com grau, porque ele fica escuro e a visão fica boa, mas fica escura e tipo, eu fiquei meio bugado assim. Nossa, mano, tinha esquecido completamente. Esse aqui eu acho que foi um dos primeiros óculos que eu comprei, muito feio, mano. Olha só isso, mano. Ele é curvado, mas ele é prateado e... Nossa, mano. Nossa, que estranho ele, mano. Tô todo high-tech, ó, parecendo um robô, mano. Sou o senhor dos óculos agora, mano. Enxerga em 3D tudo, mano. Eita.